2% ao ano. Então, a gente sai de uma média de 6% ao mês e está se submetendo agora a uma regra de 2% ao ano. Então, assim, não vai ter grande diferença no que diz respeito ao volume de tributos que o contribuinte tem em aberto com o município e suas atualizações, já que a gente basicamente está caindo consideravelmente a atualização dessa dívida. Esse foi um enorme ganho para a sociedade e viabiliza, inclusive, o parcelamento da dívida, inclusive sinalizando que hoje a gente tem a possibilidade de um parcelamento especial. Todo parcelamento que é feito com o município, ele se submete a um limitador de 60 meses. E quando a gente fala de parcelamento especial, a gente consegue aumentar esse parcelamento em até 72 vezes, considerando que a dívida precisa ser a partir de R$ 5.000. Um item que, de fato, a gente precisa reconhecer e que está sendo de enorme vantagem para a sociedade é a qualidade e o tempo de resposta que a gente precisa dar à sociedade quando provoca o município processualmente. Todo e qualquer questionamento do contribuinte, ele precisa ser materializado através de um processo administrativo. Sim. Então, o contribuinte vai lá no setor de protocolo e questiona o município sobre revisão diária, valor do tributo, lançamentos devidos ou indevidos, e essas provocações, elas são através de processo administrativo, porque toda alteração que a gente venha fazer precisa estar devidamente fundamentada e materializada num processo. A gente tem um histórico de 8, 9 anos e esses processos sem resposta ao contribuinte. O novo código, ele estabelece prazo para que, considerando a abertura do processo, nós temos prazo máximo para manifestação junto a essa abertura de processo. Vou lhe dar um exemplo. Hoje a gente está falando de um prazo de 30 dias. Então, a sociedade vai ter, de forma muito mais célere, o retorno e o posicionamento do poder público no que diz respeito às suas provocações. Podem ser deferidas ou indeferidas, mas ele já vai ter um posicionamento do município quanto à sua provocação. Estou indo muito rápido? Não, pode seguir, pode prosseguir. A gente está ouvindo atentamente aqui. Então, É porque assim, a senhora, a gente já falou tanto desse código aqui. Sim. Agora, com opiniões tão contrárias ao código, que eu, por justiça, quero dar o tempo necessário para a senhora, obviamente, que exponha os pontos positivos do código, para que a gente possa fazer justiça com ambos os lados, né? Então a senhora pode ficar à vontade. E fazer um contraponto, né? Isso, claro. Depois a gente pode até questionar alguns pontos, mas a senhora pode ficar tranquila, pode fazer sua explanação com tranquilidade. Ok. Vou dar um exemplo também na matéria IPTU. Né? IPTU, basicamente, a gente não tem mudança. Então, a gente oferece um parcelamento em até 10 vezes do IPTU, né? A gente tem um histórico de parcelamento em 6 vezes, no máximo, e aí a gente conseguiria ampliar esse parcelamento para 10 vezes, e a expectativa é que, como a gente tem já um histórico de IPTU praticamente no segundo semestre, até 2023, a gente consiga já ir antecipando esses meses para disponibilizar ao cidadão já essa possibilidade de parcelamento do IPTU em até 10 vezes. Um ponto que se destaca muito no novo Código Tributário é a questão das isenções. A gente tem um aumento nas isenções para quem tem consumo residencial e rural de até 90 kW mês. Esses contribuintes não pagam COSIP. Até quanto? Até 90 kW. 90 kW, pronto. No Código Tributário anterior, essa faixa de isenção
para residencial, era para quem consumia até 50 kW mês, e para a zona rural, quem tinha um consumo de até 60 kW mês. Nós expandimos e ampliamos para até 90 kW mês, que, como depende do seu consumo mensal, a faixa de isenção hoje está em torno de 30 mil famílias, já considerando zona rural e residencial. Já na tabela comercial, nós tivemos, COSIP, nós tivemos uma redução no limitador da contribuição, basicamente em quem tem o consumo mês até 450. Então, uma ou duas faixas, considerando de 0 a 30, a primeira faixa, e de 301 a 450, nós temos, em sua maioria, uma redução nos valores como limitador. Vou lhe dar um exemplo. Quem tinha uma faixa de consumo de 31 kW até 50 kW no enquadramento comercial, até 31 de março, pagou uma COSIP de R$ 39,59. Hoje, a gente vem falar de uma COSIP de R$ 10. Então, assim, à medida que a gente vai tendo variação das faixas, esses valores eles vão sendo ajustados, e o objetivo foi focar em justiça fiscal. Então, quando a gente reduz ou dá isenção para quem tem menor consumo, concentrou a cobrança em quem tem maior consumo. E é justamente um dos itens que a gente vem debatendo, tanto com as forças empresariais, quanto com os vereadores, e aí estamos conseguindo, de forma coletiva, formatar uma proposta de redução nas tabelas comercial e industrial, levando em consideração que o objetivo não é reduzir o grupo que já foi contemplado com isenção. Então, toda a energia que a gente está utilizando é em garantir a permanência dos grupos que foram contemplados com isenção e a gente reduzir algumas faixas, considerando que a gente não teve um critério e uma regra de transição, já que um dos maiores questionamentos estão voltados que até março a cobrança, por exemplo, de uma cervejaria era de R$ 91 e a partir de 1º de abril a cobrança passou a ser de R$ 2.000 como os seus limitadores. Então, de forma prática, a gente teve essa mudança abrupta de um mês para o outro e a gente reconhece a necessidade de discutir de forma mais ampla um código tributário que está aqui passeando por diversos itens da matéria municipal e que sofreram algumas alterações em observância ao que a gente tinha no código anterior. Tem mais algum ponto para a senhora tratar? Tem sim. Pronto, então já na tabela industrial, sim, a gente teve uma redução também, já considerando o mesmo contexto da comercial. As primeiras faixas de consumo a gente teve redução no valor limitador que era cobrado, também estava na linha de R$ 39,59. Essa cobrança de R$ 39,59 ela vinha sendo praticada para quem tinha um consumo de até 300 kW mês e teve um crescimento progressivo, ainda levando em consideração que as primeiras faixas tiveram uma redução, começando com R$ 10, o que antes era R$ 39,59, e um crescimento ao longo do aumento do consumo, e aí concentrando, inclusive, que todo esse benefício para a área industrial e comercial em suas iniciais faixas acabaram sendo concentradas, o equilíbrio da conta, nas últimas faixas de consumo, que são as maiores. Em relação ao IPTU, por exemplo,
a gente teve algumas discussões e esclarecimentos no que diz respeito ao artigo 76, que ele fala de uma definição do aumento do perímetro urbano para 20 mil metros quadrados, partindo da Igreja Matriz. Eu já fiz alguns esclarecimentos com os vereadores, já fiz também com alguns representantes das forças empresariais, só que como a gente estava concentrando energia em debater e a gente chegar a um consenso do que a gente pode alterar e em quais valores a gente precisa equilibrar a conta, concentramos energia na COSIP e no ISS, que são os tributos que já atualizamos as tabelas e estão valendo a partir de 1º de abril. Então, a gente gastou mais energia em discutir esses dois itens, porque quanto mais rápido a gente vence essa matéria, mais dinâmico vai ser e célere na provocação ao legislativo de suas alterações na peça da lei complementar. Um reforço que a gente precisa fazer é que quando o novo Código Tributário fala desse raio de 20 mil metros quadrados, ele basicamente foca em levar em consideração que a nossa área de expansão industrial na zona urbana, ela praticamente já se esgotou. Então, Alagoinhas só consegue crescer expandindo para a zona rural. E quando a gente tem esse artigo 76 voltado para IPTU, assusta a sociedade porque dá uma sensação de que a intenção é cobrar IPTU de quem hoje paga o imposto territorial rural, que são os moradores da zona rural. Essa não foi a finalidade. Hoje, quem paga ITR continuará pagando ITR. A finalidade desse artigo 76 foi basicamente, no momento que o município autoriza e dá incentivos fiscais para uma empresa, uma indústria se instalar na cidade, que ao final desses 10 anos de incentivos fiscais, o município possa cobrar IPTU desta indústria, desta empresa. Mas o morador de zona rural não pagará IPTU, ele continua pagando ITR. Então, a gente percebeu que o texto desse artigo 76 não ficou claro e a gente precisa complementar para que as pessoas se sintam seguras de que essa regra não alcança essa mudança, até porque quem define as regras para o enquadramento de zona rural e zona urbana não é o Código Tributário, é o PDDU, que inclusive é um dos itens que a gestão está gastando energia para que a gente consiga fazer a atualização do nosso PDDU o quanto antes. E nesse item a gente discute, no momento que a gente estiver debatendo a atualização do PDDU, fazendo as audiências públicas, a gente vai discutir as novas definições do perfil, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Mas constar no Código Tributário atual, em seu artigo 76, esse item que fala do aumento do raio dos 20 mil metros, basicamente a gente poder contemplar a cobrança do IPTU da instalação de novas empresas e indústrias ao longo da nossa zona rural. Não afeta de forma alguma os moradores da zona rural. Ok. Secretária, são 7 horas em ponto. Eu vou ter que chamar um intervalo comercial, mas eu gostaria que a senhora ficasse um pouquinho na linha para que a gente retornasse. Inclusive o Gomes está me falando aqui, tem alguns questionamentos, o Chico também, eu também tenho, e alguns ouvintes já estão mandando algumas mensagens aqui para a gente poder fazer um bate-papo acerca desse Código Tributário. São 2 minutinhos rapidinho, já a gente volta. Você está ouvindo o programa Primeira Mão. Voltamos já já. Você está sintonizado na melhor. Ouro Negro FM.
Essa comida tá deliciosa, amor. É verdade. Muita variedade. E o ambiente muito mais aconchegante. Muito bom. O Dominique agora tá excelente. O restaurante Dominique está de cara nova. Um novo ambiente com novos sabores e a qualidade de sempre. Venha desfrutar da nossa deliciosa comida aqui em um ambiente totalmente climatizado, com excelente atendimento. Restaurante Dominique. Sempre uma novidade gostosa para você. Praça da Bandeira 85, Centro de Alagoinhas. Fone 7534223825. Você que sente dores no corpo, anda cansado, desanimado, use Tiogenol. Tiogenol também fortalece músculos, nervos e ossos, combate a anemia e reativa a memória. Tiogenol líquido ou comprimido fortalece você, da cabeça aos pés. Tiogenol, o azulzinho que te dá forças. Você encontra nas melhores farmácias. Tiogenol, o azulzinho que te fortalece. Restaurante Antônios, o melhor restaurante de Alagoinhas. Experimente a feijoada aos sábados no almoço. Restaurante e Pizzaria Antônios, o melhor de Alagoinhas. Hotel Absolar, Lavanderia Absolar, Centro Odontológico Absolar, uma certeza de credibilidade. O Grupo Absolar fica localizado na Rua Dantas Bião, em Alagoinhas. A Panificação Central não é apenas uma padaria. A Panificação Central é delicatessen, restaurante e café da noite com a melhor sopa de Alagoinhas. A Panificação Central fica no centro da cidade. Estamos de volta com o programa Primeira Mão. Sete horas mais 2 minutos, estamos de volta, entrevistando a secretária municipal de Fazenda, Rosiane Conceição. Estamos falando de Código Tributário Municipal. O José Gomes Chico Reis já está a postos, né, Renato? Eu só gostaria de fazer uma primeira pergunta para a senhora, Rosiane, antes de passar a palavra para o Chico Reis e o José Gomes, com relação ao código, né? O código não foi idealizado pela senhora propriamente, foi o Daniel Grave, o ex-secretário da Fazenda, mas há nesse momento, né, a senhora como secretária, a defesa, digamos, intelectual, né, do bojo do Código Tributário, embora a senhora reconheça a necessidade de mudanças, como vem defendendo aí na sua fala. O meu questionamento é o seguinte, como é que funciona essa situação? É o prefeito que quer o Código Tributário e exige da Secretaria da Fazenda a defesa do Código, ou é a equipe econômica que defende o Código e auxilia o prefeito a manter o Código Tributário, secretário? Pronto. Em relação à matéria Código Tributário, como é que funciona? O município, ele vem... Vamos iniciar justamente como foi que chegou ao novo Código. Um ponto é que o código anterior ele estava consideravelmente ultrapassado. Sim. A gente precisava de um novo código para que as nossas rotinas administrativas, tributárias, elas tivessem mais qualificação e que o contribuinte visualizasse melhor, inclusive reconhecendo no novo código o Estatuto do Contribuinte. Sim. Esse é um ponto. Em relação à manutenção do código, a gente leva em consideração que era um assunto que já vinha sendo discutido desde 2017, com várias discussões com todas as áreas de arrecadação envolvidas e que operacionalmente estão diretamente interferindo no funcionamento e nas cobranças vinculadas ao Código Tributário. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, a gente visualiza uma peça qualificada que traz uma série de benefícios à sociedade e que a gente entende que é importante a permanência do Código Tributário, levando em consideração que ela já é lei e está em aplicação. Então, o que a gente percebe é que o debate e a discussão sobre o projeto de lei que foi protocolado no Legislativo e hoje é uma lei vigente,
ela precisa discutir alguns itens que, de fato, não houve ampla discussão ou sequer foram pauta de discussão nos itens que tanto o secretário da Fazenda, Daniel, na época, quanto o jurídico vinha discutindo com o legislativo. Isso, a gente abre aqui a possibilidade de discutir item a item a peça tributária, para que a gente ou esclareça o item que foi abordado em seus artigos, ou a gente venha flexibilizar através de provocações ao legislativo de adequação na peça. Não, esse entendimento, secretária, está até claro para mim. Eu vou até refazer a pergunta para ficar mais claro. O entendimento de que tem que fazer mudanças pontuais, né, é uma defesa do governo. Sim. A minha dúvida é um posicionamento da equipe econômica transferido ao prefeito, ou é uma decisão do prefeito que foi imposta à equipe econômica e jurídica para fazer a defesa perante a sociedade? Eu só quero saber de onde parte esse entendimento de que o código tem que ser vigente e, a partir daí, fazer as mudanças pontuais. Pronto. Foi justamente uma orientação da equipe econômica ao prefeito. Pronto. Para mim está satisfeita a resposta. Chico Reis? À vontade. Primeiro, agradecer a presença da secretária, dizer da estima, da consideração e do orgulho que a gente tem de ver uma funcionária crescer dentro ali do seu ambiente de trabalho e chegar ao posto que Rose chegou. Para mim, como alagoense, é um orgulho muito grande. Entendo também que essa carga que ela carrega hoje sobre a questão dessa nova lei não dependeu originariamente dela, né? Isso esteve a cargo quase sempre de Daniel Grave, e agora, nesse momento, é ela que responde. Mas é isso mesmo. Secretária, minha dúvida como contribuinte é a seguinte: a lei está em vigor, foi aprovada, está em vigor, e a senhora repassa para a gente as informações de que estão em estudos algumas alterações na lei. Mas, a rigor, o que existe de fato e de direito é a aprovação da lei com os danos que já foram comentados à sociedade. Cabe apenas à população, à comunidade, ao contribuinte, confiar na prefeitura de que isso será alterado. É essa a verdade ou é apenas a minha impressão a respeito, secretário? Bom dia, Chico. Tenho grande estima pelo profissional que você é, pelo seu histórico, inclusive por me acompanhar lá no início a minha trajetória. Gratidão por tudo. Em relação a esse item, deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro. Deixa eu só dar uma reformulada aqui. A gente precisa levar em consideração que essa matéria ela já está amplamente discutida. A gente já tem algumas propostas para materializar o que a gente quer antes de tornar essas alterações públicas, discutir exaustivamente para que a sociedade entenda que ela será parte integrante nesse item de discussão, inclusive expandindo para associações também. Esse debate a gente vai ampliar tanto com a UAMA quanto com a UARA, e não vai ficar só com as discussões, tanto com os vereadores quanto com as forças empresariais. O Código Tributário que a gente tem vigente, ele tem sua aplicação além da gestão Joaquim Neto,
porque é um código que vai estar vigente aí por pelo menos mais 20 anos, e a gente precisa não só dar a segurança à sociedade, como as nossas reuniões, elas estão intensas. Devo considerar aqui com pelo menos umas 10 reuniões que a gente já fez, debatendo os diversos assuntos e várias matérias, de que o quanto antes a gente pretende protocolar projeto de lei já com algumas alterações. Só dou uma reforçada que a nossa maior pressa é de dar uma segurança à sociedade, que esses itens serão alterados e adequados conforme a gente vai avançando na discussão, e os primeiros itens que a gente precisa já protocolar na Casa Legislativa são os itens que a gente já tem aplicação. Por exemplo, COSIP a gente já tem o mês de abril e o mês de maio com lançamentos. Então, quanto mais rápido a gente avança nessa discussão e protocola na Casa Legislativa, menos a sensação de que é uma promessa e pouca aplicação, a sociedade vai estar com esse sentimento. Então, a nossa intenção é o quanto antes a gente protocolar projetos de lei com esses ajustes que a gente está discutindo coletivamente, para que a sociedade não fique com essa sensação de promessa e que isso não se materialize como alteração da peça já vigente. Pronto. Gomes? Libera o áudio do Gomes, Renato. Vai falar, Gomes. Bom dia, secretária. Aqui é Gomes, um abraço. Eu ouvi a senhora atentamente. Quando estive vereador, já lhe ouvi várias vezes. Não tenho dúvida da sua capacidade de à frente da secretaria. A senhora, respondendo à pergunta de Caio Pimenta, falou que é a equipe econômica que tem orientado o prefeito nesse sentido. Eu caracterizaria esse código como um paciente que estava doente, precisando de um tratamento, e aí os médicos, de repente, percebem que precisam matar o paciente para curar a doença. Não vamos criar dificuldade para a senhora aqui, claro, mas a senhora, na Câmara de Vereadores, afirmou que estava conversando com os empresários e negociando mudança no código. Hoje, várias vezes na falação da senhora, a senhora repetiu a mesma coisa, que está sendo amplamente discutida, né? E que vai continuar fazendo isso exaustivamente. Até onde eu sei, até na última sexta-feira, só se o quadro mudou a partir da sexta-feira e até hoje, os empresários dizem completamente o contrário, diz que está faltando discussão e que as negociações não avançaram. Quem está falando a verdade? Os empresários faltam com a verdade ou o governo, através da senhora, falta com a verdade? Na verdade, o que é que está acontecendo? A gente está fazendo o debate, sim. A gente não encerrou nossas atividades junto às discussões com os empresários. O que foi que aconteceu? O município, o município, enquanto poder executivo, ele não vem faltando com a verdade. O que é que está refletindo? Toda vez que a gente senta para discutir avanço nos debates, isso gera informação complementar para que a gente subsidie a tomada de decisão. Então, informações, algumas elas são levantadas de forma célere e outras a gente precisa de maior complexidade reunindo essas informações. Então, toda vez que a gente vai propor uma mudança numa tabela, numa alíquota, isso demanda um estudo para ver a viabilidade e a gente precisa fazer levantamentos para que aquela proposta ela sinalize como viável ou não. A gente, paralelamente, precisa administrar esses debates junto com as nossas rotinas. Semana passada, por exemplo, eu não tive condição de concentrar energia nos debates vinculados ao Código Tributário, em virtude de audiência pública do quadrimestre, são obrigações também que o município tem, e aí a gente focou em reunir documentos, separar relatórios e demandas que foram solicitados para que a gente avance no debate. Então,
a discussão, a gente entende que ela é necessária, saudável e a gente precisa avançar. Vou dar um exemplo. Ontem nós nos reunimos com os vereadores que, por conta do surto de Covid, eles estavam apenas participando dessas reuniões virtualmente. Então, assim, a gente sabe que quando a gente vai falar de pessoas que estão positivadas e que estão com alguns sintomas, eles não conseguem estar fazendo o mesmo acompanhamento de uma pessoa que não esteja passando por essa situação. Então, a gente quis dar um resumão para os vereadores, considerando que alguns não estavam conseguindo acompanhar virtualmente e outros estavam com enfermidades. A gente concentrou energia em dar esse suporte aos vereadores, já que eles não estavam conseguindo participar na mesma atuação que a gente estava fazendo com os empresários e seus representantes, tanto da área contábil quanto da área jurídica, presencialmente. A gente também quis oportunizar aos vereadores esse momento. Na sequência, a gente já consegue tratar, retomando as nossas reuniões com os empresários, e aí a gente frisa. O foco a gente precisa concentrar energia para o que a gente precisa focar inicialmente para o que já está sendo lançado. Por quê? Mais uma vez, a gente está discutindo uma postergação do calendário fiscal, então alguns tributos, eles podem ser transferidos mais à frente, agosto, setembro, e aí a gente ganha mais tempo para poder discutir os outros itens tributários, levando em consideração que ISS e COSIP já estão vigentes em aplicação. Quanto mais rápido a gente avançar nesses itens, mais rápido a gente consegue fazer alteração para dar esse retorno à sociedade e não ficar só com uma sensação de que a gente está prometendo e vai postergar o seu cumprimento. Secretária, eu quero entrar um pouco nessa seara aí do Gomes, porque me parece que há uma diferença muito grande entre o discurso apresentado pela senhora, do ponto de vista das negociações, e o que fala as forças empresariais, inclusive as outras entidades que agora se juntam à força empresarial a pedido da revogação do Código. Foi, inclusive, divulgada na última sexta-feira uma cópia de uma carta aberta pedindo a revogação. Ela é assinada pela Força Empresarial, pelo Sintraf, pela OSB, que é o órgão do Brasil, né? A OSB. Observatório Social Brasileiro. Observatório Social Brasileiro, OSB. A OAB também é signatária dessa carta. O Cicomerciário, né, o Sindicato dos Comerciários, a UAMA, a UARA, todas elas pedem a revogação. E a senhora fala em discussão de um código. A partir do momento que a senhora pensa em uma avaliação parcial e um outro lado já fecha a questão numa revogação, eu não posso entender como é que possa estar ocorrendo negociações nesse sentido, porque as falas são completamente contrárias, né? E a gente já tem, inclusive, informações de que empresários já entram na justiça contra os impostos que chegam, contra os tributos que chegam, inclusive a COSIP, onde não só o pagamento da COSIP ela é depositada judicialmente, como também a conta de energia como um todo. Né? A gente tem comerciantes realmente pequenos, né? Padarias, indústrias pequenas e tal, mas tem também a questão das grandes empresas, que eu acho que é o que assusta mais a população, no intuito de inviabilizar até economicamente o governo. Há perigo de ter algum tipo de inviabilidade financeira do município com esse, entre aspas, boicote fiscal? E como a gente pode, secretária, acreditar em uma negociação quando há falas tão diferentes, né, e posicionamentos tão antagônicos como esses? Pronto. Em relação a suspensão, postergação, suspensão do código, a gente não cogita essa possibilidade. O código é uma lei vigente, está em aplicação. O que o município, enquanto a gestão se propõe, é de discutir todos os itens que a sociedade entenda como passível de ajuste ou de esclarecimento, para que a gente
consiga mudar de fase. A gente insiste em que estamos abertos ao diálogo, a gente quer discutir a matéria sim, e o código está vigente. Pronto, mas nesse caso, secretária, vários tributaristas apresentam inúmeros pareceres com irregularidades, inconstitucionalidades dentro da lei. A senhora fala, inclusive, em algumas mudanças pontuais no código, um código extenso, são mais de 220 páginas, diversos códigos. Me perdoe, mas humanamente impossível em um breve espaço de tempo, como inclusive foi aprovada na Câmara em 15 dias, se fazer mudanças, uma mudança qualificada de um código em tão curto espaço de tempo. Eu diria até, secretária, que me perdoe, que em 6 meses seria até pouco tempo, talvez, para se avaliar código por código, fato por fato e ponto por ponto, para que não houvesse obscuridade no código. E o grande questionamento da sociedade alagoense é justamente pela falta de uma discussão qualificada do Código Tributário. Não seria de melhor bom senso sentar para conversar, revogar e depois, com um texto base, esse código, ponto por ponto, ter uma negociação até em situações mais favoráveis, né, com a colaboração, inclusive, das entidades de representação? Eu não posso entender como é que pode haver discussão se um lado fecha a questão em uma coisa e o outro lado fecha a questão em outra coisa. Eu acredito que vai ser um impasse que vai se perdurar por muito tempo e a gente não sabe o que é que pode acontecer com a cidade. Um boicote fiscal de um lado, a impopularidade do outro, uma pressão em cima do governo imensa, né? Várias entidades se reunindo, inclusive ameaçando entrar com ações questionando a constitucionalidade. Quer dizer, uma situação bastante complicada para a cidade. Será que não seria de melhor bom senso discutir por que, a minha pergunta, por que a Prefeitura, a equipe econômica, não cogita de forma alguma uma revogação do Código? Quais seriam os efeitos nocivos que vocês não abrem mão? O Código Tributário, ele é qualificado, ele traz uma série de benefícios para a sociedade e a gente defende a permanência do Código Tributário. É uma lei vigente e a gente abre o diálogo e a discussão para esclarecer. Mas é uma lei contestada, secretária. É uma lei contestada, inclusive, em sua constitucionalidade. Há flagrantes desrespeito a princípios fundamentais da Constituição e até tributário. Pronto. A gente pode discutir esses itens nas próximas reuniões que a gente vai ter com as forças empresariais, que já vem com representantes tanto da área contábil quanto da área jurídica. A gente pode discutir isso, mas a gente entende que a gente não tem itens de inconstitucionalidade e é uma lei vigente. Chico Reis? Cadê o Chico? Gomes. Seu áudio, Chico. O áudio do Chico está fechado. Pode ser você, Gomes. Caio. Ô, Chico, vai lá. Eu tenho a impressão que será difícil a gente chegar a algum consenso e me parece que o prefeito não tem disposição de revogar o código, né? Há uma insistência de que a matéria já foi aprovada, embora a secretária diga que a gente precisa confiar na secretária, que a matéria é passível de discussão ainda. Agora, é perfeitamente compreensível da parte de todos que uma matéria já discutida e aprovada, ela, para ser reformulada, ela precisaria de uma outra lei. Só que nesse caso, Chico, não foi discutida, né? Ela foi aprovada, né? Porque os vereadores disseram que não leram a matéria, né? Mas veja bem, aí a irresponsabilidade é de quem tem a possibilidade da discussão e tem, inclusive, o dever de fazê-lo. Se não faz, negligencia das suas obrigações. Pois não? Mas, Chico, o prefeito também disse que não leu. O prefeito mandou sem ler, não sabia o que o pacote de maldade continha. A secretária, claro, nós não vamos colocar em dificuldade, porque é uma servidora, deve estar cumprindo um papel ali, né? Ela não pode fazer isso de forma diferente. Ela disse que foi discutido com toda a sociedade e vai discutir exaustivamente. A discussão é a seguinte: o código é esse,
nós vamos aplicar, vamos corrigir algumas coisinhas pontuais aqui, se vocês quiserem assim, se não quiserem assim, porque ouvindo alguns tributaristas, eles levantaram de que existe uma série de inconstitucionalidade, principalmente com relação ao PDDU, que já deveria estar em harmonia com esse pacote de maldade. Então está muito claro que o governo não pretende, veja bem, ele traz avanços, eu acho importante esses avanços, agora se traz avanços e é importante para a sociedade, por que não discutiu isso como deveria, traz ele pronto e reluta-se agora em voltar atrás e revogar. Me parece, eu não tenho certeza, é preciso que se faça um estudo com tributaristas da área, não é, a respeito de que existe precedentes e que pode se alterar isso sem ser via o executivo. Se houver essa possibilidade, que deverá ser estudada nas próximas horas, me parece que o prefeito vai ficar numa saia justa muito grande, porque está claro que ele não quer e não vai abrir mão. Só vai abrir mão se for judicializado essa questão. E asfixiado, que pode ser justamente pelos depósitos em juízo, ele poderá ser obrigado a fazer isso. Mas é um pacote de maldade que não corresponde à confiança que ele pediu nas urnas para fazer melhor, porque penaliza todos. E olha que nós não estamos discutindo, não estamos falando do imposto novo, que é a taxa de lixo. Eu não estou discutindo sobre cobrar ou não. Eu estou discutindo um momento e estou tem alguns tributos novos. Que não foi feita, Caio. Tem alguns tributos novos. Tem a taxa de imagem, tem a taxa de lixo. Agora, assim, Gomes, só para eu ser justo com a entrevistada que está aqui com a gente, e se eu não me engano ela tem alguns outros compromissos, né? Claro, secretário, aqui é um programa democrático, a gente até utiliza da opinião para questionar, porque os questionamentos que nós fazemos, secretário, é o que o povo está falando na rua. A gente não pode ser aqui de um jeito na rua e de outro jeito perante a senhora. Eu acho que a senhora tem que falar como se estivesse falando para o povo. E são questionamentos que vêm do povo sobre tudo que a gente tem escutado e tudo que a gente tem debatido. Mas a senhora fique à vontade para suas considerações finais, se quiser fazer novamente a defesa do código, se quiser também rebater as nossas opiniões, fique à vontade, viu? Eu entendo toda a discussão, toda a análise que a sociedade faz sobre o novo Código Tributário. Inclusive, é um dos motivos que a gente se coloca à disposição para continuar discutindo item a item do código, porque muitos dos questionamentos, eles não são para alteração no Código Tributário, eles são para esclarecimento. Então, a maioria a gente pode resolver dessa forma. Vou dar um exemplo. O ISS, a sociedade se assusta quando fala de uma alíquota de 5% padrão para todos os portes de empresa. Ocorre que 80% das nossas empresas, elas não recolhem ISS de 5% porque elas estão enquadradas no Simples Nacional. Quando uma empresa ela vai para esse enquadramento, a alíquota dela de ISS se submete à legislação federal e fica variando de uma alíquota de 2% até 4%, dependendo da sua arrecadação. Então, o que acontece? Quando a gente se assusta com uma alíquota de 5%, a gente está se referindo basicamente a 644 empresas que correspondem aos 20% de empresas que não estão enquadradas no Simples Nacional. O novo Código Tributário, ele incentiva, ele estimula que as empresas que têm o enquadramento façam uma adesão à legislação federal para que ela não se submeta à alíquota de 5% e passe a, por exemplo, recolher um ISS de 2%. Qual é o objetivo? Nós temos uma taxa de inadimplência e temos uma obrigação constitucional na cobrança do imposto. Quando uma empresa ela paga uma alíquota de 2%, para o município de Alagoinhas, esse é o ideal. Ele não fica inadimplente, não paga 5% de ISS e o município consegue exercer a sua função de cobrar o imposto, que é uma obrigação constitucional. O Código Tributário, inclusive, incentiva
esse enquadramento das empresas pelas próprias taxas. A TFF, a TLL, elas têm valores diferenciados quando se trata de empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Então, o objetivo é uma redução da inadimplência. O foco não é que as empresas façam pagamentos dos seus impostos com uma alíquota de 5%. O objetivo aqui é redução da inadimplência. Um outro item que ele é de extrema importância para a sociedade e que a gente já consegue oferecer agora no segundo semestre de 2021 é que, basicamente, todos os serviços vinculados à matéria tributária estarão disponíveis no portal fazendário e todo cidadão vai conseguir dar entrada nos seus processos administrativos virtualmente, vai conseguir tirar suas certidões, alvarás, seus DANs, seus tributos, tudo vai estar disponível virtualmente e ele não vai ter que ficar se deslocando, pegando fila para ter acesso às suas informações. Tudo vai estar vinculado ao seu cadastro no portal fazendário e todos esses serviços estarão disponibilizados e futuramente a gente vai também disponibilizar um aplicativo para que ele tenha também essa comodidade no conforto de sua casa ou nas instalações de sua empresa para estar tendo acesso a todas as suas informações e provocações, inclusive acompanhamento dos seus processos. Pronto, entendido. Secretária, a gente agradece sua presença aqui hoje no programa. Muito obrigado pelas suas declarações. Acho que ficou muito... Ô, Caio, posso abusar só mais um pouquinho? Não, claro, à vontade. Deixa eu só aproveitar a oportunidade de a gente já sinalizar para a sociedade dois serviços de alta complexidade, que inclusive o município de Alagoinhas pegou empréstimo junto ao BNDES para modernização da máquina tributária. Hoje, a gente faz um recadastramento, tanto mobiliário quanto imobiliário, que é um recadastramento das nossas empresas e dos nossos imóveis, para que a gente consiga também avançar nas atualizações. A gente reconhece a necessidade e urgência de atualização dos nossos planos, de atualização desses cadastros, para que a informação que a Fazenda, no que diz respeito a todos os nossos tributos, a gente oferece para a sociedade, seja o mais qualificado e o mais atualizado. Então, nós temos equipes de porta em porta, não só nas residências, quanto também nas empresas. O Chico já foi visitado, né, Chico? Tanto das residências quanto dessas empresas, para que a gente consiga fazer essa atualização nos cadastros. É importante, inclusive, porque a gente sabe que muita gente faz reforma em casa, faz reforma na indústria e acaba não comunicando à prefeitura como deveria. Aí às vezes tem uma desapropriação, um negócio do tipo, aí vai questionar na justiça o valor do imóvel, né? Tem toda essa situação também, né? Mas é claro, né? Tem que ser atualizado regularmente, né? Até para ser atualizado também os impostos. Agora, a questão realmente é a polêmica, a forma do código, secretário, também como foi aprovada, né? O vereador dizendo que não leu, que foi enganado, inclusive falaram que procuradores e secretário de governo na época mentiram para os vereadores. O próprio secretário de Serviços Públicos, o Roberto Torres, falou em reunião com os empresários que não tinham votado aquele projeto, que o projeto tinha sido outro. Quer dizer, são situações que realmente, né, para a população assimilar isso e aceitar um precedente como esse para sentar a negociar com a prefeitura, né, para esclarecimento, realmente é um tanto quanto complicado. Eu só espero que esse impasse não afete, né, a atração de novas empresas, a vinda de investimentos, que se aumente o desemprego, que afete ainda mais a vida da população e do contribuinte, que é a nossa maior preocupação, né? A gente torce para que tenha um desfecho nessa situação, viu? E mais uma vez, obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos aqui no programa, viu? Estou sempre à disposição e só vou dar mais uma reforçada em outro aspecto que você sinalizou aí, eu acho importante abordar também. Nós estamos revisando todos os itens que a gente oferece, tanto de isenção
quanto de incentivos fiscais para a instalação de novas empresas. Então, assim, a gente reconhece que a nossa legislação, até nesse aspecto, ela estava ultrapassada e a gente está dando uma reformulada. Vai ser assim que a gente fechar nossa proposta de reformulação, tanto para as isenções quanto para os incentivos fiscais, vamos discutir com a Câmara de Vereadores para que a gente feche um consenso no que a gente pode oferecer de novidade para a sociedade, inclusive o que a gente tem de melhor hoje, que é na linha de desenvolvimento sustentável, né? E aí a gente fecha esse projeto de lei, inserindo novamente tanto as isenções quanto os incentivos fiscais. Pronto, esclarecidíssimo, viu, secretária? Bom, 7h36, 76, vamos para um rápido intervalo comercial, já a gente volta. Você está ouvindo o programa Primeira Mão. Voltamos já. Você está sintonizado na melhor Ouro Negro FM. Essa comida tá deliciosa, amor. É verdade. Muita variedade. E o ambiente muito mais aconchegante. Muito bom. O Dominique agora tá excelente. O restaurante Dominique está de cara nova. Um novo ambiente com novos sabores e a qualidade de sempre. Venha desfrutar da nossa deliciosa comida Aquilo em um ambiente totalmente climatizado, com excelente atendimento. Restaurante Dominique. Sempre uma novidade gostosa para você. Praça da Bandeira 85, Centro de Alagoinhas. Fone 7534223825. Você que sente dores no corpo, anda cansado, desanimado, use Tiogenol. Tiogenol também fortalece músculos, nervos e ossos, combate a anemia e reativa a memória. Tiogenol líquido ou comprimido fortalece você, da cabeça aos pés. Tiogenol, o azulzinho que te dá forças. Você encontra nas melhores farmácias. Tiogenol, o azulzinho que te fortalece. Restaurante Antônios, o melhor restaurante de Alagoinhas. Experimente a feijoada aos sábados no almoço. Restaurante e Pizzaria Antônios, o melhor de Alagoinhas. Hotel Absolar, Lavanderia Absolar, Centro Odontológico Absolar, uma certeza de credibilidade. O Grupo Absolar fica localizado na Rua Dantas Bião, em Alagoinhas. A Panificação Central não é apenas uma padaria. A Panificação Central é delicatessen. Restaurante e café da noite com a melhor sopa de Alagoinhas. A Panificação Central fica no centro da cidade. Estamos de volta com o programa Primeira Mão. São 7 horas mais 38 minutos, 7h38. Olha aqui, gente, deixa eu falar aqui de uma promoção. Promoção é bom, hein? A gente fala de promoção, o Renato já abre o olho. Pô, promoção. E é de comida, viu, Renato? Você gosta de comer bem? É o restaurante Dominique, hein? Olha, hoje, a partir de hoje, hein, a promoção. Self-service livre. Olha, self-service livre, viu, Renato? Você que come muito, tá com barrigudo. Self-service livre, mais suco, mais a sobremesa por apenas R$ 29,90. Acredita nisso? Vou repetir, hein? Self-service livre, você come o que quiser. Mais suco, mais a sobremesa por apenas R$ 29,90. No restaurante Dominique, promoção a partir de hoje, no centro da cidade, hein? Restaurante Dominique. Bom, deixa eu chamar. O Luciano Reis está na linha? Falar com ele? Vamos lá. Luciano Reis. Oi, Caio. Estamos de volta no Primeira Mão pela Rádio Ouro Negro FM 100.5 e Web 2 de Julho. Universal Card é o mais completo cartão de multibenefícios de Alagoinhas a oferecer descontos em exames e dentistas. Lembre-se, com o Universal Card você tem descontos nas melhores clínicas médicas e odontológicas de Alagoinhas. O Universal Card é o cartão de descontos da Funerária Universal. 75999814487. WhatsApp 75998665169. Tonhão Pneus é o mais preparado centro automotivo de Alagoinhas para cuidar bem do seu carro. Contamos com equipe especializada em alinhamento, balanceamento, suspensão, troca de óleo, freio, serviços mecânicos e desempenho de eixo.
Tudo em 10 vezes sem juros. Tonhel Pneus, Avenida Joseph Wagner, em frente à Cachoeira Veículos. 7530331333 e o WhatsApp 759-9927-5865. Peça seu delivery de almoço em Alagoinhas com o mais saboroso churrasco da cidade e saladas variadas. E evite contágio do coronavírus na churrascaria Sabor Show. Churrascaria Sabor Show, Rua Maria Feijó, em frente ao CETEP, antigo Colégio Estadual. Tem café da manhã, almoço e janta para empresas. Márcio Show agradece a preferência. Ativa a segurança eletrônica, agora é preço de atacado no varejo. Antena rural R$ 99,00, interfone R$ 99,00, suporte para TV de 10 a 71 polegadas, R$ 17,90, câmera com ínfora R$ 59,90, antena para TV R$ 29,90, DVR 4 canais R$ 279,00, fechadura eletrônica R$ 149,90. Ativa Segurança Eletrônica, loja 1, Rua Conselheiro Franco 32, próximo à antiga delegacia no centro de Alagoinhas. Loja 2, Rua Bahia, no bairro Jardim Petrolar, ao lado da farmácia Drogaria Brasil. Telefone 753423-1207, 759-8125-7265. Um jovem de 21 anos, acusado de roubos a sítios e fazendas em Catu, foi preso. Ele já tinha um mandado de prisão preventiva em aberto e foi detido por policiais da Delegacia Territorial da cidade. Segundo a polícia, o homem agia nas localidades de Pau Lavrado, 40 e Sítio Novo. Conforme a polícia, o rapaz integra uma quadrilha de assaltantes que pratica esse tipo de crime na região. O líder do bando já tem prisão decretada e está sendo procurado. Os assaltos nas ruas de Becos e Vielas, em Alagoinhas. Você que sai de casa cedo e chega no trabalho 5h40, redobre sua atenção. Os assaltos estão acontecendo nas primeiras horas da manhã. Conjunto Linha Verde, Calu, um homem estava em um barzinho, foi ao banheiro. Quando o indivíduo também foi ao banheiro, simulou estar armado, anunciou assalto, roubando seu smartphone. O suspeito é conhecido. Segundo vizinhos, tem o hábito de roubar e, ao ser procurado pela vítima, ele disse que só devolveria o celular mediante o pagamento de R$200. O caso foi registrado por volta das 3 horas da madrugada. Um outro rapaz estava em uma loja de variedades no centro de Alagoinhas e, quando se dirigiu ao caixa 2 horas da tarde, um indivíduo se aproximou, anunciou o assalto e tomou o